Mais uma vez, o Brasil bateu recorde na liberação de agrotóxicos em 2021. O governo federal aprovou no ano passado o registro de 500 pesticidas. Os dados são do próprio Ministério da Agricultura, que começou esse tipo de registro no ano 2000. A gente vai falar sobre esse assunto com o nosso convidado, Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, mestre em economia rural, doutor em engenharia de produção e membro do movimento Ciência Cidadã. Olá, Melgarejo, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Marilu, bom dia. Um bom 2022 para todos nós. Que o Jornal Brasil Atual continue prestando esse serviço maravilhoso no Brasil. Muito obrigada, Melgarejo. A gente também te deseja um ótimo 2022, que seja um ano da virada. Temos também eleições. Vamos ver se a gente muda um pouco esse quadro político aqui no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, vamos à luta aqui, Melgarejo. Bom, a gente está aqui com o gráfico, né, em relação a essa questão dos agrotóxicos, e a gente percebe que o salto maior começou aqui em 2016, exatamente o ano do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, né? Então, em 2015, eram 139 agrotóxicos sendo aprovados, 2016 saltou para 277, em 2017, 404, em 2018, 449, em 2019, 474, em 2020, 493, chegando, portanto, a 2001, com 500 agrotóxicos aí autorizados pelo governo federal. Portanto, esse crescimento, Melgarejo, do número de agrotóxicos aqui liberados aqui no Brasil está intrinsecamente ligado à destruição da democracia e a essa guinada à extrema-direita com o governo Bolsonaro. É isso, né, Melgarejo? Sem dúvida é isso. A tua síntese é bem evidente. Se depois do golpe nós temos esse avanço no número de venenos sendo autorizados no Brasil, nós devemos pensar quais são os problemas novos que estão exigindo esses venenos novos. Nós temos 500 problemas novos na agricultura esse ano, 400 novos diferentes no ano passado e assim sucessivamente. Não, nós não temos. Nós temos alguns problemas novos, é verdade, porque entre esses produtos que foram vendidos, esses 500 autorizados esse ano, um herbicida é para resolver problemas de plantas que se tornaram resistentes a outros herbicidas. Então, o uso do glifosato na lavoura de soja criou na buva, na coniza, uma capacidade de sobreviver a esse veneno. Então, esse é um problema, uma planta que você quer evitar e que não se consegue evitar. E é um problema que foi criado pelos venenos e que, com isso, abriu o mercado para outro veneno, que está sendo lançado aqui no Brasil sem autorização de uso na União Europeia. Esses produtos novos, então, na verdade, na maior parte, não são novos. São venenos que foram proibidos ou que não foram autorizados em outros lugares do planeta e que se tornaram baratos, porque não tem mercados grandes. E se tornando baratos, se tornaram atrativos para as pessoas que não têm preocupação com o meio ambiente. E, sem dúvida, esta bancada ruralista, essa sustentação deste governo que quer transformar o Brasil numa grande lavoura de soja, não tem preocupações com o meio ambiente. A lavoura de soja é o contrário do que a humanidade deve fazer para reduzir o aquecimento global. A temperatura ela cresce quando o ambiente se homogeneiza. A diversidade no ambiente segura mais calor, reduz a temperatura. Basta a gente pensar numa área sendo asfaltada ou numa cidade sendo construída. Uma lavoura de soja exerce um papel semelhante. Tu elimina a multiplicidade de seres que ajudam a conter o aquecimento e substitui por um só que fica ali durante um período, e o resto do tempo nem ele está. Então, nós estamos avançando contra o interesse da humanidade, no sentido de que estamos homogeneizando um território biodiverso como o Brasil, e, além disso, para manter essa homogeneização, nós estamos usando venenos que abrem mercados para novos venenos. É uma situação inaceitável. Veja, a matéria anterior sobre o Memorial Luiz Carlos Prestes. A comandante Nádia, vereadora daqui da minha cidade, quer acabar com a história, quer ocultar da história pessoas que lutaram pela independência do Brasil e, ao mesmo tempo, querem fazer uma nova história, dizendo que esses venenos não são venenos, que eles são necessários e que é uma modernização no Brasil.
autorizando 500 formulações, 500 combinações novas, que são novas só no título, só na palavra. Tem 7 produtos novos nesses 500. E esses 7, 3 deles são necessidades criadas pelos produtos antigos. Fungicidas e herbicidas para a lavoura de soja, inseticidas para a lavoura de milho. E, ao mesmo tempo, marido, nós temos os escândalos do veneno na água, essa decisão em Santa Catarina, que uma mulher jovem de 54 anos, aposentada por incapacidade de trabalhar na agricultura, por intoxicação com o glifosato, que é o herbicida mais usado aqui, que é reconhecido como causando problemas em outros lugares do mundo, e que agora, com esse destaque inédito em Santa Catarina, talvez seja interpretado por esse governo como algo que faz mal para brasileiros, porque até o momento era considerado como... vinha sendo tratado como um produto que não causava problemas. Então, essa decisão do TRF4 em Santa Catarina é muito, muito importante. Ela abre a possibilidade para que a sociedade reclame maior responsabilidade nas análises do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, a respeito desses produtos que eles consideram inócuos para a saúde. Bom, esse é o quadro. Querem fazer uma história diferente no Brasil e apagar a história real. Exato. Daqui a pouquinho a gente volta já nesse caso dessa agricultura aí de Santa Catarina, vamos destrinchar ainda mais esse tema, viu, Melgarejo? Voltando a essa questão aqui dos agrotóxicos novos, né? Você falou e o resto realmente já são existentes. Eu vou citar aqui alguns e vamos ver como é que está essa situação na Europa e nos Estados Unidos, como você já deu uma pincelada agora no início, né? Você está me ouvindo, né, Melgarejo? Te ouvindo, o som diminuiu muito de volume. Vou tentar aumentar aqui. Tá certo. Vamos ver se agora ficou melhor. Agora ficou melhor o som? Não sei nem de que lado está o botão do som aqui. Vamos ver aqui. Sim. Ótimo. Isso. Tá, agora você volta à posição na horizontal, porque acho que você está de lado aqui agora. Estou apertando um botão aqui. Não estou vendo, não estou te enxergando. Tá, mas a gente está te ouvindo. Então, a gente vai no som, Melgarejo. Eu vou citar aqui alguns princípios ativos químicos novos, né? Por exemplo, o ciclaniliprole, né? Que é inseticida usado para fabricar produtos que combatem aqui lagartas nas lavouras de algodão, milho e soja. E está dizendo o seguinte, que na União Europeia não é aprovado esse tipo de veneno. O oxatiapiprolin não tem registro nos Estados Unidos, né? E também na União Europeia, não existe o registro. O Fimpropimorf, está o registro em revisão nos Estados Unidos e na União Europeia não é aprovado, né? O Impirfluxan, também registro pendente nos Estados Unidos e na União Europeia também. Quer dizer, aquilo que você falou, esses venenos, né, agrotóxicos que estão aí em pendência ou não aprovados, não têm aprovação tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, é permitido aqui no Brasil. A gente se sente aqui como o lixo do mundo, não é isso, Melgarejo? É essa a ideia. É essa a ideia. Desrespeito total com as relações tempo e espaço que deviam estabelecer um compromisso plurigeracional. Eles dizem, eventualmente, que os produtos não são registrados na União Europeia porque lá não tem os problemas que tem aqui. Bom, desses nomes impronunciáveis que tu terminou de ler, tem, por exemplo, um deles, eu vou como tu tem que soletrar, oxatiapiprolin. Esse fungicida, ele é usado para batata, para o alho, para a cebola, para o tomate, para a alface. Ora, vão me dizer que essas culturas não existem na Europa? É claro que existem. E por que não tem registro lá? Ou porque não pediram o registro, porque sabem que se pedir não será aprovado, ou porque não passou nos testes de análise. Normalmente esses venenos chamados novos, que você sabe que causam
dramas de longo prazo, como, por exemplo, impacto sobre o sistema reprodutivo, impacto sobre o sistema nervoso, impacto sobre o aparelho reprodutivo, câncer. Esses produtos, eles têm um corte de entrada nas análises de risco na Europa. Retirando esse corte de entrada aqui no Brasil e alterando a legislação, como você pretende, eles vão criar um conceito de risco aceitável. Um conceito de risco de câncer aceitável seria, por exemplo, que em cada 1.000 pessoas só 2 pegassem câncer. Entretanto, para essas 2, é inaceitável que estejam sendo colocados nos seus alimentos um produto que vá causar câncer. É irresponsável e é pouco ético, sob o ponto de vista humano, tu aceitar que um determinado número, um determinado percentual de pessoas pode morrer porque isso está dentro de um critério de segurança estatística para os demais. Essas modificações, elas ajudam a sustentar esse argumento de que o produto é perigoso aqui no Brasil, como o IBAMA reconhece, mas nós não devemos nos preocupar com o fato dele não ser registrado na Europa, porque lá na Europa não haveria necessidade desse registro. É falso esse argumento. As lagartas podem não ser as mesmas, mas elas continuam sendo lagartas e continuam morrendo pelo mesmo processo de ingestão de produtos tóxicos. Os percevejos, os pulgões, que são insetos sugadores, podem não ser exatamente os mesmos que existem na Europa, mas são primos de outros que existem lá e que atuam da mesma maneira e que são afetados pelos mesmos princípios de paralisação, impacto sobre o sistema nervoso, que vai causar impacto sobre o sistema nervoso de seres como nós. Os riscos são os mesmos para todos os organismos. O que acontece é que alguns espaços de análise de registro são mais rigorosos, do ponto de vista da saúde humana e ambiental, e outros, como o nosso, são menos rigorosos, são mais permissivos, mais comprometidos com os interesses do agronegócio, que ajuda a manter essa bancada ruralista, que ajuda a manter os golpistas e que patrocinou o golpe. Por isso, essa associação entre o avanço no número de venenos e os interesses desses grupos. Tu está me escutando, Marina? Estou te escutando e não estou te vendo, mas vamos... Eu também não estou vendo. As pessoas estão te escutando, estamos no rádio, né? Rádio Brasil Atual, e o pessoal que está na TVT acaba acompanhando o som, enfim, a sua voz, a comunicação está sendo feita, isso é importante. Se você tentar... Não tem problema. Se você tentar aí apertar alguma câmerazinha, se você conseguir achar aí, tudo bem. Se não achar, não tem problema, que a gente continua aqui com o nosso som. Meu Garejo, você tocou aí nesse ponto, né, dessa bancada ruralista, e numa manobra aí, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele praticamente quase colocou, né, em votação no plenário da Câmara dos Deputados, no último dia do ano legislativo, lá em 16 de dezembro, agora sim, estou te vendo, o chamado Pacote do Veneno, projeto de lei 6.299/02. Houve grande mobilização, né, da sociedade civil, eu vi várias postagens suas, né, protestando, e isso não foi adiante. O tema deve voltar ao debate neste ano de 2022. Enfim, preparados aí para esse embate novamente este ano. Você acha que eles devem tentar novamente passar esse pacote do veneno? Eu acho que eles vão tentar passar tudo que é maldade, tudo que é vantagem para os interesses de privatização e de criminalização com relação ao ambiente nesse governo. Como são elos, são dentes de uma mesma engrenagem que está a serviço da privatização do Brasil, da subordinação do nosso país a outros interesses, eles vão tentar de tudo. E o pacote do veneno não poderia ter um nome mais apropriado, porque ele, de fato, altera por completo as nossas relações com substâncias que nos causam mal. Troca até o nome delas. Tenta trocar o nome, tenta disfarçar e tenta limitar a nossa possibilidade de enxergar o que está acontecendo. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente tem que opinar, o Ministério da Saúde tem que opinar em igualdade com o Ministério da Agricultura. É verdade que nesse governo, depois do golpe, essa igualdade desapareceu. O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura são subordinados, de fato, na prática,
aos interesses do Ministério, que são expressos pelo Ministério da Agricultura. Que, na realidade, não são interesses do Ministério da Agricultura nem dos agricultores. São interesses das corporações que coordenam esses processos de produção no Brasil, de produtos que importam esses venenos. São esses interesses de minimização da nossa capacidade de desenvolvimento que controlam o Ministério da Agricultura, que, por sua vez, controla os outros dois ministérios. Mas, como a lei exige que os outros dois ministérios participem, e como esse governo vai ser substituído a partir de 2022, eles querem criar uma regulamentação onde nós não possamos voltar a ter a influência do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente com, no mínimo, igualdade ao Ministério da Agricultura. Querem mudar a lei antes de apiarem do poder. Eles percebem que estão ali por uma coincidência muito ruim dos astros, e eles percebem que estão saindo em breve. E, por isso, essa pressa, esse assodamento, essa ansiedade de destruição. Eles acreditam que vão poder reinar sobre as cinzas, como aquela história do palácio que botou fogo no circo. Mas não vai acontecer isso, não. Boa parte das maldades que foram feitas, de fato, não há como recuperar. As crianças que já estão envenenadas, os poços d'água que já estão envenenados, os processos de degradação metabólica que já estão em andamento, são irreversíveis. Mas nós temos que prevenir os próximos, temos que evitar outros. E para isso temos que aprovar a PNAR, a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, e não o pacote do veneno, porque os dois estão em choque. É como uma escolha entre a escuridão e a luz. E a sociedade tem que ser informada a respeito disso. O trabalho que a TVT e que a Rede Brasil Atual fazem é de fundamental importância. A sociedade não tem ideia do que significa o envenenamento da água e do que significa a responsabilidade do agronegócio sobre o envenenamento da água, e também pode estar iludida acreditando que há uma eficiência nesse novo governo por estar oferecendo venenos novos à sociedade, porque eles afirmam que esses venenos novos são novos porque são mais eficientes e menos perigosos. E não falam que é o oposto. Eles são novos porque são mais baratos, e são mais baratos porque são menos eficientes e mais perigosos. São mais baratos porque estão sendo rejeitados em outros locais do planeta. Essa suposta maior eficiência da agricultura é às custas do SUS, é às custas do sistema de saúde, é às custas da nossa saúde. É um barato que sai caríssimo. Exatamente. Melgarejo, você quer tomar um pouquinho de água? Eu estou longe da torneira. Você está longe da torneira. Se você quiser pegar, mesmo longe da torneira, um pouquinho de água, eu vou contar a história aqui da Dona Helena, que você já conhece, ótimo, né, da agricultura. Se você quiser pegar um pouquinho de água, você, por favor, fique à vontade. Que eu vi negócio fechado. Que está com Vai lá, vai buscar água, eu vou contando aqui para as pessoas. O caso da agricultora Helena Lugarese da Rosa, de 57 anos, ela é moradora do município de Palmitos, em Santa Catarina. Ela conseguiu, na justiça, vencer o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, foi aposentada por invalidez. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Florianópolis, em Santa Catarina, reconheceu neste ano, no ano passado, aliás, né, que a produtora rural desenvolveu um câncer, um linfoma, não Hodgkin, a partir do contato com o glifosato que ela usava na plantação de milho. Na realidade, o Melgarejo ele já começou a falar sobre este caso, né, da agricultora Helena, teve uma repercussão incrível, uma repercussão muito grande, é muito emblemático o caso da Helena Lugarese da Rosa, lá de Santa Catarina, e agora que ele já voltou, já devidamente... Já com a água, né? O Melgarejo, eu estava contando aqui o caso da agricultora que você já conhece, e a gente precisa lembrar, quando você falou dos interesses, né, de empresas, de grandes corporações, a gente lembra que o glifosato, que a dona Helena, né, usou, né, glifosato, Roundup, né, enfim, como é que fica, né, exatamente ligada a essas grandes corporações, né, Monsanto, Bayer.
e como é que você vê também a possibilidade de responsabilizar, né, a Monsanto antes, depois a Bayer, né, por esse caso dela. Quer dizer, já existem milhares de casos onde as pessoas estão conseguindo, as vítimas que estão conseguindo a indenização, né, por conta do uso desse glifosato, não é isso, Melgarejo? É inaceitável, inaceitável mesmo, o fato de que o mundo já tenha comprovações, que a empresa já esteja pagando indenizações em outros países e que aqui no Brasil continua se estimulando o uso. É muito irresponsável o governo que desconsidera as evidências de que esses problemas vão ser reconhecidos no futuro, levando em conta o fato de que logo ali, do outro lado do mar, esses problemas já são reconhecidos no presente. Essa história de que nós temos fronteiras e que dentro de cada fronteira o país é autônomo para tomar suas decisões, não eliminam o fato de que os direitos humanos são universais e que nós somos seres iguais em todos os lugares. É inaceitável que os avanços obtidos no sentido da humanização da nossa sociedade em uma parte do planeta sejam desconsiderados em outra parte do planeta. Essas empresas deviam ser fechadas. Se eles estão negociando milhões de dólares de indenização nos Estados Unidos, como podem conseguir continuar recebendo isenção de imposto no Brasil? Como podem ser estimulados aqui a causar danos que já estão sendo responsabilizados em outros locais? Fazer vista grossa já é ruim. Agora, estimular, conceder isenção de impostos, fazer com que as empresas se sintam atraídas para este mercado, trazer para cá o lixo que não cabe em outros locais do planeta, isso vai ter que ser responsabilizado. Eu espero que as pessoas que tomem essas decisões, de fato, creiam na vida após a morte e paguem no inferno. Eu espero que isso aconteça. Como já disse aqui alguns internautas, o inferno é aqui, né, Melgarejo? O inferno é aqui mesmo. Bom, mas enfim, agora a gente termina aqui a nossa conversa nesse momento, com esse alerta seu, e estou vendo aqui o fundo verde onde você está. É uma mensagem muito bonita para quem está no rádio. O Melgarejo está num local maravilhoso, ele está atrás dele, existe aí praticamente uma floresta, não é isso? Assim, um verde maravilhoso. E é muito importante também, né, Melgarejo? A gente tem a luta coletiva, não é? Todos nós, a luta coletiva, mas individualmente, acho que cada um pode fazer e tentar fazer a sua parte no que se refere à preservação da natureza, não é isso? Com toda certeza, e nós podemos fazer muito. E a consciência coletiva depende dessas ações que expressam a consciência individual. Quanto mais nós fizermos do pouco que nós façamos, nós mais vamos estimular outros e outros e outros. Estamos no bom caminho. Esse ano, eleger Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Rio Grande do Sul, Edgar Preto, e vereadores, deputados e senadores comprometidos com essa mesma ideia de que o mundo é uma casa comum do Papa Francisco. Tá certo. Estamos juntos, Marilu. Estamos juntos, e boa criação de galinhas aí, que eu sei que você vai fazer. Meu galinheiro vai ficar pronto hoje. Vou colher ovos do pátio. Maravilha. Maravilha, ovos orgânicos. Parabéns, Melgarejo. Você ensina muita gente, viu? Você me inspira e inspira muitos ouvintes, internautas e telespectadores. E muito obrigada por toda a colaboração de 2021. E estamos juntos em 2022. E feliz ano novo, se Deus quiser e há de permitir. Um beijo. Vai ser. Outro. Até mais. Falamos aqui com o Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, mestre em economia rural, doutor em engenharia de produção e membro do Movimento Ciência Cidadã. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.